emoções da penúltima rodada do Brasileirão 2011. Fluminense Vasco, um grande clássico do nosso futebol aqui no Engenhão. Todos os jogos desta rodada acontecem simultaneamente, todos às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. O Vasco da Gama entrou em campo agora há pouquinho, o Fluminense ainda não subiu. E esta rodada é a rodada contra o racismo. É uma rodada oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Diga não ao racismo. O Vasco entrou em campo agora há pouco, os jogadores já se perfilaram ali naquela placa que simboliza esse sentimento de todos nós. E o Vasco, que talvez seja o primeiro grande exemplo, e no mínimo é um dos maiores exemplos do primeiro clube brasileiro a ter negros jogando futebol nas suas fileiras. O Vasco que fez uma história belíssima contra o racismo. Foi bom até o Vasco entrar ali e já imediatamente se posicionar atrás desta placa que simboliza uma rodada toda dedicada a esta causa que é de todos os dias e de todos nós. O Fluminense ainda não entrou. Deixa eu fazer um destaque aqui com o Tino Marcos, que está acompanhando todo o movimento ali do Fluminense na expectativa da subida, gente, de subida, porque eles vêm por um túnel. Alô, Tino Marcos, boa tarde. Boa tarde, Luiz Roberto. Pois é, o Fluminense ainda não apareceu aqui em campo, mas pela primeira vez o técnico Abel vai conseguir repetir uma escalação e o Fluminense tem vários elementos de motivação. É o time que tem mais destaque no segundo turno, maior número de gols marcados no campeonato. Fred, 7 gols nos últimos 2 jogos. É motivação à prova d'água, Luiz. Agora, aproveitando, Tino, que você está tão pertinho aí, já tem o indício de que os jogadores estarão entrando em campo agora, Tino? Ainda não vemos aqui nenhum jogador aparecendo na entrada do túnel, embora a torcida já faça uma grande festa nessa grande expectativa da entrada do Fluminense, Luiz. Enquanto a gente aguarda a entrada do Fluminense, vamos com o destaque inicial do repórter Eric Faria, acompanhando o lado do Vasco da Gama. Tudo bem, Eric? Boa tarde. Ô Luiz, boa tarde a todos. No Vasco a grande preocupação é a situação física dos jogadores. Afinal, o time vem numa desgastante maratona de jogos decisivos. Só que o Cristóvão disse agora há pouco ali, é jogo decisivo, vamos com todo mundo, vamos com o que a gente tem de melhor. Por isso Felipe e Elton, que eram dúvidas, estão escaladíssimos, Luiz. Informação muito importante. Afinal de contas, o Vasco vai ter o Elton, que torceu o pé esquerdo no jogo da Sul-Americana quarta-feira, e o Felipe, que saiu com pequenas dores musculares. Os dois vão para o jogo. O Vasco que não tem o Éder Luiz, que passou por uma cirurgia. Tá aí o Felipe, o chamado maestro do Vasco, já está confirmado. Antes de eu conversar com o Júnior, de apresentar as escalações, a gente tem um momento da entrada em campo do Fluminense. O Fred ali à frente, com 2 crianças hoje no colo. A nossa câmera tá ali dentro desse túnel que a gente chama, né, que dá acesso à ligação do vestiário para o campo de jogo. A imagem quase escapou um pouquinho, mas vale o esforço da nossa brilhante equipe de engenharia, te levando sempre dentro dos acontecimentos, colocando o jogo aí na sua casa com toda a intensidade que ele merece. O Vasco já com os jogadores batendo bola no gramado, e nesse momento o Fluminense está em campo, recepcionado por sua apaixonada torcida. Mais uma festa belíssima o torcedor do Fluminense aqui no Engenhão. Tá assustada a menina no colo do Fred ali. É a Maria Clara, ela é deficiente visual, teve um encontro com o Fred emocionante essa semana e conseguiu aí realizar o sonho de entrar com o time do Fluminense. Foi um pedido que ela fez através de uma carta ao Fred. E agora ela deu um beijo no Fred, muito carinhoso. E o próprio Fred disse, né, através das redes sociais, que estava extremamente nervoso esperando esse momento. E é um momento belíssimo, uma imagem linda. Tá ali a Maria Clara, o capitão Fred, 20 gols no Campeonato Brasileiro em 23 jogos. Que momento vive o Fred. E mais um gesto que é de muito carinho, mas acima de tudo é muito simbólico com as crianças. E tá ali o Fred exatamente naquela placa que simboliza a rodada do não ao racismo, desta rodada que é a penúltima do Campeonato Brasileiro. Luiz. Diga, Eric. Foi sobre esse duelo, Fred e Dedé, né? O Dedé foi muito claro e falou, eu é que tenho que me preocupar com o Fred, não ele comigo, porque se eu errar e ele fizer gol, já era pra gente.